Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu quero te convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Pois é, meus amigos, os beneficiários do BPC estavam na expectativa que, a partir do dia 25, que no caso foi ontem, o empréstimo consignado para o BPC retomasse. Só que, infelizmente, isso não aconteceu, né? O INSS está aguardando decisão do STF, né, para retomar o empréstimo consignado para o pessoal do BPC, ou seja, a gente vai ter que ter um pouco mais de calma, né? Já está aprovado, né? A Lei 14.601 já está aprovado, já está sancionado. Agora o INSS está esperando um posicionamento do STF para, digamos assim, publicar no Diário Oficial da União a instrução normativa. Olha, meus amigos, o INSS informou, né, que está aguardando decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, para decidir se retoma ou não os empréstimos consignados a quem recebe o benefício da prestação continuada pago para idosos e pessoa com deficiência, né, que pode comprometer para fazer empréstimo consignado, né? Gente, aqui na matéria que está no jornal Extra, o Globo está dizendo, né, que se o INSS vai aguardar a resposta do STF para ver se retoma ou não o pagamento, a retomada do empréstimo consignado para o BPC. Só que, gente, vai retomar sim. Primeiramente, por que vai retomar? A Lei 14.601 já está publicada no Diário Oficial da União, e o que a matéria se refere, né, é aquela ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, protocolada pelo PDT lá em 2021, 2022, se não me falha a memória, contestando o empréstimo consignado para o pessoal do BPC, né, alegando que ia endividar o pessoal do BPC e o pessoal do Bolsa Família. A gente foi por causa disso. Só que, na época, teve um liminar do ministro, o Marques, né, dizendo que era constitucional, e o INSS, naquele tempo, manteve o empréstimo consignado tanto para o BPC quanto para o Bolsa Família. Depois foi a plenário, a gente foi julgamento a plenário, e a grande maioria dos juízes da Suprema Corte disseram não, é constitucional, não há nada de ilegal quanto ao empréstimo consignado para o BPC quanto para o Bolsa Família. Ou seja, mas só que a ação ainda está vigente lá no STF, e é exatamente por causa disso que eu digo, não tem por que o INSS não liberar, não retomar novamente o empréstimo consignado, visto que tanto o Congresso Nacional, já autorizou a retomada do empréstimo consignado. A maioria da Suprema Corte já votou favorável, que era constitucional do empréstimo consignado na época do Bolsonaro, né? E também, ou seja, não tem por que o INSS vir a público dizer, né? O INSS não, o jornal Extra dizer que o INSS vai esperar essa decisão do STF para ver se libera ou não o empréstimo consignado. Vai liberar sim. Pode ter certeza, gente. Não tenha medo quanto a isso, né? Vai sim, pode até ser que demore a retomada do empréstimo consignado, mas você pode ter certeza, o empréstimo consignado vai retomar sim, senhor. A modalidade de crédito com desconto em folha estava suspensa desde abril, quando uma portaria do órgão determinou que as 72 instituições financeiras credenciadas para operar a modalidade suspendessem a concessão, né, dos novos créditos para o público. É aquela história, gente. O presidente Lula, logo que ele entrou, né, como presidente da República, ele foi contra, né? O atual governo, de deixar bem claro aqui, para que não gere dúvida, o pessoal do atual governo é contra o empréstimo consignado para o BPC, porque acredita que de fato esse grupo acaba se endividando. O que aconteceu? O governo sofreu uma derrota no Congresso Nacional, inclusive para os partidos aliados, como por exemplo o relator, o doutor Francisco, lá na Câmara dos Deputados, ele foi favorável à retomada do empréstimo consignado. Detalhe, doutor Francisco é do PT, mesmo partido do governo, ou seja, o governo sofreu uma derrota
para o próprio partido lá na Câmara dos Deputados. No Senado, o relator foi o senador Humberto Costa, também do PT, e também o senador Humberto Costa favorável ao empréstimo consignado para o BPC. Outra derrota, ou seja, né, aí foi aprovado a Lei 14.601. Só que, né, antes, a gestão do Bolsonaro poderia comprometer até 45% do salário mínimo, né? Já nessa nova lei, na Lei 14.601, pode comprometer até, digamos assim, até 35%, né, do benefício, que chega a R$ 462. Então, muitas pessoas podem me questionar: César, mas escute aqui. Você está afirmando que o governo federal, que o Lula, que o Ministério do Desenvolvimento Social é contra o empréstimo consignado do BPC, mas então por que o Lula não vetou? Gente, não vetou pelo simples fato de que, né, quando veta uma matéria, a matéria volta para o Congresso Nacional. Era quase que certeiro que o Congresso Nacional derrubaria o veto, só não vetou por causa disso. Aí, dando sequência na matéria, né, no início de julho, o Instituto informou que retomaria as operações em agosto. Né, o tempo seria para que as regras do consignado fossem normalizadas. Além disso, o prazo ainda era necessário, né, a atualização pela data prévia. Agora, nessa quinta-feira, o INSS informou que aguardará a tramitação no STF de uma ação, né, direta de inconstitucionalidade. Como a discussão está em andamento no judiciário, qualquer decisão do INSS só será tomada após o trânsito em julgado naquela esfera, né? E daí, como eu já falei para vocês, né, que foi uma ação do PDT, né, que está em julgamento lá no STF, mas eu vou reforçar para vocês aqui, né? A ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, a 7.223, foi levada no ano passado ao Supremo pelo PDT, cujo presidente é o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Ou seja, gente, veja só, né? Foi o PDT, né, que entrou naquela época afirmando que o empréstimo era inconstitucional. E o presidente do partido do PDT hoje é o atual ministro da Previdência Social, o Carlos Lupe. Né? A ação questionava a autorização do governo passado de autorizar o crédito com desconto em folha para beneficiários do BPC Loas e para o pessoal do Auxílio Brasil, né? Que hoje se chama Bolsa Família novamente. Né? Dados do INSS dão conta de que agosto do ano passado, quando a medida foi sancionada, até a suspensão da operação, quase 1,7 milhão de beneficiários do auxílio contraíram o empréstimo. O valor médio do desconto da folha de pagamento é de R$ 434, né, pagos mensalmente ao INSS. A ação ainda está tramitando, mas os ministros já formaram maioria para negar o pedido, né? Ou seja, a grande maioria dos ministros do STF votaram favorável em manter, né, o empréstimo consignado para o BPC. Mas alguns ministros ainda falta votar, né? Ainda não votaram. A presidente da corte, a Rosa Weber, os ministros Luiz Barroso, né, e André Mendonça e Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, que pediu vista. Ou seja, gente, a ação ainda está tramitando, mas a grande maioria já votou, né, pela retomada do empréstimo consignado. Agora, César, mas me diga aí, por favor, quando vai ser retomado, então, o empréstimo consignado do BPC? Gente, vai ser retomado quando esse julgamento dessa ADI se concretizar. Como eu falei para vocês, ainda precisa votar, né, a Rosa Weber, né, e o ministro Luiz Roberto Barroso, o André Mendonça, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, que pediu vista. Né? O Alexandre de Moraes pediu mais tempo para analisar a matéria. Agora, a questão aqui, gente, vai ser complicado, né? Eu até entendo a questão do INSS. Vejam só, por quê? O que o STF está julgando? É o empréstimo consignado aprovado na gestão do Bolsonaro. É importante salientar que o que foi aprovado lá na gestão do Bolsonaro, o beneficiário do BPC poderia comprometer até 45% da renda de um salário mínimo, né? E o pessoal do Bolsa Família, a mesma situação. Só que, né,
e o que foi aprovado pelo Congresso Nacional, os beneficiários do BPC pode contrair apenas 35% do valor do benefício. Agora, né, é preciso chegar a um consenso depois. Qual será a margem que vai ser mantida? Será que vai ser mantida a margem da gestão anterior de 45%, ou será que vai manter a margem aprovada pelo Congresso Nacional nesse ano que está na Lei 14.601, que é de 35%, né, da margem. Vamos ficar no aguardo depois que concluir essa votação lá no STF, que pode demorar até 2 meses. Aí não dá para me dar um prazo para vocês, mas eu vou acompanhar de perto. Ou seja, meus amigos, o empréstimo para o BPC, né, quem está aí precisando fazer vai ter que aguardar por mais um bom tempo ainda.